Dia 17 de setembro acontece o eclipse lunar. Na antiga civilização maia, quando tinha um eclipse lunar, eles atiravam flechas para o céu para afastar os maus espíritos que eles acreditavam que estavam causando aquele eclipse. Agora imagina antigamente quando de repente a lua ficava escura, coberta com uma mancha, uma sombra que vinha do nada, como se fosse um visitante trazendo aquela escuridão. É fácil de entender o porquê em tantas culturas os eclipses carregaram o estigma do mau augúrio, o sinal de que algo ruim estava para acontecer. Mas a astrologia é uma ciência, não é uma crendice, e os maias tinham muito conhecimento do movimento estelar. Todo mundo já ouviu falar do calendário maia. Então eu acredito que deve existir um fundamento nessa visão. A questão é como fazer para traçar essa linha que define o que era um conhecimento real e hermético do movimento cósmico daquilo que era só uma superstição. O fato é que quando o eclipse acontece, a gente sente. E um eclipse lunar acontece na esfera emocional. Imagina que de um lado tem o Sol, do outro lado tem a Lua. E tem um fio no meio unindo esses dois astros através de um raio de Sol que vem do Sol e que ilumina a Lua. Então a Terra entra no meio e corta esse fio, corta essa conexão. É como uma espécie de curto-circuito nas emoções. A energia está ali, ela está fluindo como sempre e de repente isso é bloqueado, porque um outro elemento entra no campo. Em primeiro lugar, isso aumenta a ansiedade, é uma resposta natural diante de algo que a gente não esperava, diante de algo que a gente não sabe o que é. Quando acontece em Peixes, com a Lua conjunto Netuno, a gente está falando de um oceano, porque Peixes é um grande oceano. Você lembra quando teve o tsunami? Quando as águas reviraram o fundo do mar e aquilo que estava lá no fundo apareceu na superfície? Animais marinhos, peixes, coisas que nunca tinham sido vistas antes, de repente apareceram, vieram para a superfície. Esse eclipse tem um tanto dessa tônica. Vai revirar o fundo das águas. E todo eclipse é, por princípio, uma sombra. Algo está sendo encoberto. Existia ali algo que antes a gente via e na hora do eclipse a gente não vê. O paradoxo disso é que ele tira a visão daquilo que está sempre ali para que a gente libere espaço no olho para ver algo que está escondido por baixo daquilo que a gente vê todo dia. Esse eixo Virgem e Peixes, onde acontece o eclipse, tem uma relação direta com a saúde do corpo físico, a saúde mental, a saúde psíquica. Questões psiquiátricas, psicossomáticas podem surgir, podem eclodir. Essa lua, ela acabou de encontrar Saturno horas antes de fazer a lua cheia. E isso pode fazer explodir no corpo cargas emocionais reprimidas, principalmente através de problemas ósseos, na coluna, nos joelhos, nos dentes, na pele. Outra coisa que acontece nesse eixo Virgem-Peixes é que ali fica a presença dos nossos inimigos, ocultos e não ocultos. Esse eclipse abre a possibilidade de inimigos que até então também estavam ocultos se manifestarem. Isso pode ser um conflito físico, tanto quanto um combate físico, tanto quanto um conflito energético, espiritual, com energias e intenções viajando mais livremente pelo espaço. Trocando em miúdos, ataques espirituais ganham força e tendem a se manifestar. Se as coisas começarem a dar errado de um jeito que não faz sentido, você pode começar a pensar em proteger seu campo energético um pouco mais, seja com uma oração, um mantra, uma mandala, um gráfico de radiestesia, um cristal, um banho de ervas, não importa, aquilo que fizer sentido para você. Eu não sei, por exemplo, se você viu a tentativa de atentado de assassinar o Papa que teve agora na Indonésia no início do mês. Esse é um exemplo perfeito
do que eu estou falando nesse eclipse. E a figura do Papa é um símbolo regido por Júpiter e Netuno, que são regentes de peixes. Bom, as intenções ganham mais força aqui, os bem olhados tanto quanto os mal olhados. E a gente está vindo de uma lua crescente em Sagitário. A força presente de Júpiter está aqui também, abrindo esse caminho para o eclipse. Qualquer intenção mirada e lançada nesse eclipse viaja na ponta da flecha certeira de Sagitário. A chance de alcançar o destino é grande. Esse é um eclipse de muita mágica no ar. Por isso, requer muito cuidado nas palavras, porque elas vêm com o poder de lançar feitiços, maldições, tanto quanto de benzimentos, de cura e de bênçãos. Lembra que tudo aquilo que sai do homem fica registrado no campo vibracional que ele carrega, e toda essa informação emite um pulso. E nós, como seres humanos, somos compostos não só daquilo que a gente guarda pra gente, que a gente pega, que vem de fora, mas também daquilo que a gente envia para o mundo. Esses pulsos todos, eles nos compõem, eles determinam a assinatura da nossa frequência. E a vida vai responder de acordo. Embora seja de conhecimento comum a história dos eclipses anunciarem algum tipo de catástrofe, existem também outros pontos de vista, que eu particularmente gosto muito. Para os celtas, o nosso mundo também é interconectado com o divino, e os eclipses eram momentos, na visão deles, em que os véus que separam o mundo físico do espiritual ficavam mais finos. E o que acontece quando os véus ficam mais finos? As informações conseguem passar mais facilmente, os seres conseguem cruzar mais facilmente entre essas dimensões. E os celtas faziam várias cerimônias nos eclipses, para que eles pudessem se conectar com esses outros seres e dimensões, para receber mensagens, para descobrir sobre caminhos. Eles acreditavam que os eclipses serviam como uma espécie de portal para um oráculo divino, que daria a eles informações valiosas daquilo que estava por vir e como eles poderiam se preparar. Fato é que todo eclipse tem essa coisa da mágica, do místico, do portal que se abre, que nos conecta com algo que nos transcende. E como tudo aquilo que nos transcende é algo sobre o qual a gente não tem nenhum controle, os eclipses assustam. Desde cedo, desde sempre, o eclipse ocupa um papel de importância em todas as civilizações antigas, tanto quanto nas sociedades secretas. E embora isso tenha se perdido na sociedade moderna, o quanto dessa força, dessa possibilidade, continua ativa e disponível para quem de fato se conecta. A lua, ela é a representação do feminino em sua plena totalidade, antes de qualquer forma. Ela é a força da deusa, da grande mãe, ela é a força da nossa intuição, das nossas raízes psíquicas mais profundas, da nossa ancestralidade. E aqui, com essa lua conjunto Netuno em Peixes, o que significa é que a gente vai estar de fato completamente submerso nessas águas, nas águas desse oceano, desse grande útero. O que é que isso significa? É bom? É ruim? Segundo a mitologia egípcia, toda a criação surge dessas águas primordiais, que eles chamavam de Num. Era um oceano escuro, fonte de tudo que existe ainda num estado sem forma, porque é o estado de tudo que ainda pode vir a ser, desde que você saiba como tirar das águas aquilo que você deseja. Então, não dá para responder se é bom ou se é ruim. Até porque nessas águas primordiais não existe nenhum julgamento do que é bom ou do que é ruim. Não existe ali o princípio da polaridade. Existe a vida acontecendo para que a gente possa experimentar todos os diferentes tipos de sabores. Nessas águas,
moram os deuses, tanto quanto moram os monstros. Esse eclipse pode trazer uma sensação incompreensível de que tem alguma coisa dentro da gente se debatendo, né? Tem crises que podem surgir do nada, como uma crise interna ou como um acontecimento externo, uma briga, uma discussão, algo que surge assim como um desconhecido. Talvez algumas pessoas tenham que lidar com algo difícil, com algo mais dolorido. Mas essas águas são a fonte e o mistério da Grande Mãe. Talvez, através dessa dor, você possa estar parindo a luz que você ainda não vê, que você ainda não compreende, porque todo esse movimento está acontecendo em um domínio que a mente não alcança. Quando a Terra se coloca entre o Sol e a Lua, esse Sol está em Virgem. Ou seja, o eclipse vem e bloqueia toda a crítica, a necessidade de que seja perfeito, correto, o excesso da autocrítica, do autojulgamento. E daí fica a pergunta: o que é que você quer de fato para a sua vida? Qual é o seu sonho? Você tem um sonho? Esse sonho tem um lugar de importância na sua vida? Ou ele virou assim, tipo um passatempo que de vez em quando você visita? Esse eclipse é perfeito para você lidar com os seus sonhos, tanto no sentido figurado, quanto no sentido literal, daquilo que você realmente está sonhando quando você dorme. Então, anota, valide, porque muitas mensagens vão vir através de sonhos, de oráculos, de sincronicidades. Claro, a gente tem sempre que lembrar que a gente está nas águas de Peixes, né? E Netuno está ali também. Então, como diferenciar aquilo que é o sinal real daquilo que surge no nevoeiro dessas águas? Como garantir o que é real, aquilo que eu devo seguir, daquilo que é só uma miragem, uma fantasia, uma mentira, um engano? Como é que eu faço para separar uma coisa da outra? Para isso, a gente vai olhar os nodos lunares, mais precisamente o nó do norte, que está ali com a lua, mas ele não está em Peixes, ele está em Áries. Esse nodo mostra aonde a gente deve investir a nossa energia de forma consciente. E em Áries, ele diz que é hora de você aprender a se amar. Esse eclipse em Peixes com o nó do norte em Áries é o contexto perfeito para a famosa frase: ama ao próximo como a ti mesmo e não ao invés de ti mesmo. E isso passa por aprender a dizer não, passa por aprender que existe valor em saber ser altruísta, tanto quanto em saber ser egoísta. Que Peixes pede o amor incondicional como medicina e transcendência, mas você só pode dar daquilo que você tem. E o amor que você tem para dar de forma genuína e real é proporcional ao amor que você tem por você mesmo. Nem uma gota mais, nem uma gota menos. Ah, amar é um risco. Não. Amar é um risco quando eu sei que se eu der o meu amor para o outro, eu corro o risco de ficar sem. Mas a partir do momento que eu me sustento no meu amor próprio, eu posso oferecer o meu amor para o outro, a partir da minha riqueza e não da minha carência. Quando você oferece amor, tendo amor próprio, você está dando. Quando você oferece amor sem amor próprio, você está pedindo. Claro, o fluxo é necessário, a troca é o que garante o equilíbrio. Mas se hoje esse céu te diz que o amor incondicional é a cura, e essa é a premissa de Netuno, essa é a premissa em Peixes, existe ali a potência do amor incondicional. Então, se esse amor incondicional vem como o princípio da cura, então o único caminho para você chegar neste amor é você aprender a amar a si mesma. Esse nodo em Áries também pede que você corra riscos, que você confie nos seus impulsos, que você dê os primeiros passos necessários naquilo que ainda é incerto, mas que te faz se sentir vivo por dentro. É imprescindível
que nos próximos meses você invista em perceber, construir e se apropriar de um senso de identidade própria. Sabe aquela velha história, quem é você na fila do pão? Essa é uma pergunta que você tem que saber como responder. Não de uma maneira existencial, mística, ou que vira uma piada, ou nula. Mas quem é você aqui, nesse tempo, nesse espaço, nesse corpo que você habita e que ocupa um lugar? Você precisa entender que, caso você seja uma pessoa amorosa, existe um limite para o autossacrifício em função do outro. Seja esse outro uma pessoa, uma relação, um grupo, uma ideologia. E que, embora muitas vezes a gente consiga a harmonia a partir deste autossacrifício, neste momento, esse não é o caminho para ser seguido. A harmonia só vai nascer do caminho que você faz de volta para você mesma. A grande beleza disso é que a responsabilidade que antes você jogava para o outro, você pega de volta. E você passa a ser responsável por você mesma. E isso deixa de ser uma sombra que você projeta no outro com expectativa do que esse outro teoricamente te deve. Porque você deu para esse outro aquele amor, você deu para esse outro aquele dinheiro, você deu aquele crédito, você acreditou, você deu aquele tempo. E agora você tem essa expectativa. Se você quer acertar o passo, então essa é a hora onde você pega de volta todas essas expectativas que você tem sobre o outro, achando que esse outro te deve o que quer que seja, e recolhe todas. E se torna mais consciente de si mesmo e vai cuidar da sua felicidade com mais soberania. É muito importante nesse momento olhar para questões de dependência emocional, estabelecer limites, conquistar espaços de independência interior e saber que muitas vezes é importante você permitir o conflito, comprar a briga, dizer o não. Quando você entra nessa zona de atrito e coloca claro que você precisa de uma relação, você dá ao outro a chance dele te ver por inteiro. E enquanto você não faz isso, você não dá ao outro a chance dele te amar por inteiro, percebe? Você tira dele a possibilidade dele te ver, dele te amar, dele te aceitar, porque você tira de você mesma a chance de se sentir plenamente amada. Quando as coisas não estão boas, elas não estão boas. Você tem que lidar com isso, tem que ter a conversa difícil, tem que tomar o rumo que pode ser desagradável. É a necessidade de você assumir uma liderança sobre a própria vida e trocar a codependência pela interdependência. Porque nenhum homem é uma ilha e não existe isso de eu não preciso de ninguém. No exato momento em que uma célula dentro do seu corpo assume essa postura, ela se torna uma célula defeituosa, porque ela está indo contra o princípio básico de que somos todos parte de um ser maior. E a questão não é depender do outro, a questão é compreender que esse outro também é uma parte de quem eu sou. É compreender que a dor de barriga do padeiro pode ser aquilo que me deixa sem pão pela manhã. E a ideia de que hoje em dia tudo pode ser resolvido, substituído com um clique, é justamente uma das raízes da alienação, da desconexão e da depressão do homem moderno. Lembra que Plutão, no fim de Capricórnio, ativou os nodos lunares entre 17 e 18 de julho de 2023. Ele fez essa quadratura com os nodos ao mesmo tempo em que ele fazia oposição com a Lua, que estava conjunto ao Sol. Isso marcou um desafio, uma transição nas relações, que até então a gente tinha como uma relação estabelecida, segura, né? Uma relação mais íntima, com as quais a gente já tinha um passado, uma história, uma memória, um conforto. Isso tende a ressurgir nesse eclipse.
para que toda e qualquer dor remanescente possa ser curada, para que fantasmas possam ser encaminhados para a luz. Se tiver ficado qualquer tipo de infecção embaixo da pele, sabe? Ela vai sair para fora. Esse eclipse pode ser um grande desafio para quem se habituou a viver para os outros. E pode parecer errado, desconfortável, fazer o caminho de amar a si mesmo. Pode inclusive gerar culpa. Por mais maluco que seja, é muito comum as pessoas sentirem culpa de amar a si mesmas. E a verdade é que quando você consegue fazer esse caminho, e só quando você consegue fazer esse caminho, é quando o amor começa a fluir dentro de você com muito mais facilidade, com mais abundância, porque ele deixa de ser uma moeda de troca e passa a ser um estado de ser. Essa lua, ela faz ainda sextil com Urano e Plutão. Significa que coletivamente esse eclipse tem o peso de uma profecia, tanto quanto de milagres, e que essas questões tendem a se desenrolar pelos próximos meses. O nó do norte vai chegar no grau desse eclipse lunar, que acontece a 25 graus e 40 minutos de Peixes, no dia 14 de maio de 2025. Nós temos exatos 240 dias de ativação, sentindo a pressão desse eclipse, que é uma pressão que a gente não sabe direito o que é, de onde vem, o que quer, para que lado correr, como isso aperta por dentro. Eu não sei se você notou, mas muita gente ficou doente de repente nesses últimos dias. Isso já é uma ressonância dessa energia revirando o inconsciente. Bom, 240 dias são 8 meses. Se eu tivesse que resumir tudo em uma única frase para esses 8 meses, seria: foca na sua autoestima. Não naquela coisa do amor ego, sabe? Deixa eu me mostrar poderoso. Não é isso. É o seu amor próprio. E nunca mais pense que isso é de menor importância, porque o mundo só tá o caos que tá, porque ninguém sabe de verdade amar a si mesmo. O amor próprio é a mais escassa das virtudes e a mais mal entendida. A começar pelo fato de que ninguém te ensina que amor próprio é uma virtude. Uma dica valiosa: se a pressão estiver forte demais, eu te sugiro, entra no símbolo para interagir com ele e dar um pouco de vazão para essa força. Peixes rege a arte, é uma arte sem forma. Você pode brincar, por exemplo, de pintar com tinta tipo aquarela, né? Porque você vai estar diretamente se conectando com os símbolos desse eclipse. Para finalizar, eu volto no mito das águas escuras do Antigo Egito, as águas de Num, a primeira deidade, uma força feminina. Dessas águas surgiu o deus Atum, e através da palavra ele trouxe todos os outros deuses. Quem se lembra da passagem na Bíblia? No início era o Verbo, tudo que foi feito com ele, nada do que foi feito sem ele. Lua, Netuno em Peixes. Se existe uma outra energia extremamente alinhada e necessária na tônica desse eclipse, é fé. Fé também é a capacidade de lidar com o desconhecido sem desmoronar. E o curioso é que se você tirar o acento, você tem Fe, que significa ferro na tabela periódica. O ferro não só fortalece o corpo, o sangue, como também é conhecido desde os tempos antigos como um elemento capaz de afastar os maus espíritos. É isso. Serão 240 dias mergulhados nessas águas. É um momento de turbulência, é também um momento de manifestação. Assim como o deus Atum manifestou os deuses a partir dessas águas primordiais, usa também a palavra ao teu favor, escolha com sabedoria. E assim, eu desejo que teus discursos, teus diálogos e tuas narrativas sejam fontes de força e inspiração
para ti mesmo e para o outro, e que seja a tua palavra e intenção a manifestação da força divina que abre os teus caminhos. Volta para casa.